temperatura e calor. No nosso dia a dia, nós habituamos a usar as seguintes expressões: está muito calor hoje, ou hoje a temperatura está alta. O meu nome é Simba Miquel Shirap, sou professor de Física. Vou aqui explicar qual é a expressão mais correta para aplicarmos no nosso dia a dia, baseando-se na física. A temperatura é a energia interna de um corpo que mede o grau de agitação das partículas, que pode ser o grau de aquecimento ou de arrefecimento das partículas. Para a questão da temperatura, a temperatura simplesmente nós podemos medir no corpo. Na verdade, medimos simplesmente num corpo, né, através de um aparelho competente, que é o termômetro neste caso, que é a energia térmica daquele corpo no qual irá se fazer a tal medição. Enquanto que calor é a energia em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, para a questão de calor, há uma necessidade de ter dois ou mais corpos para que haja calor. Um corpo só, não tem como fazer uma troca só um corpo. Então, para a questão de calor, há necessidade de um ou mais corpos ou sistemas para que haja calor, ou seja, para que haja a troca de calor. Em outras palavras, a temperatura é que causa, né, troca de calor, e que calor mesmo é o fluxo, né, que vai ser causado por causa das diferenças de temperatura. Para a questão das condições climáticas do dia a dia, na verdade o que acontece é que nós temos um sistema ou um meio ambiente, né, em que esse meio ambiente está a uma certa temperatura, que mede-se através desses tais aparelhos competentes que acabei aqui de descrever, que são termômetros, para saber qual é a temperatura daquele sistema ou daquele meio. Estamos a falar só de um meio, ou seja, de um corpo só. A temperatura falar de a temperatura do ar, estamos a falar de um certo corpo. Não estamos a falar simplesmente da temperatura, porque estamos perante um só corpo. Para que haja troca de calor, é necessário que haja mais um outro corpo. Neste caso, vou dar aqui um exemplo. Eu, por exemplo, no meio ambiente. Quer dizer, se eu estou aí fora, numa certa temperatura do meio ambiente, com uma temperatura corporal, aí sim estamos perante troca de calor entre sistemas ou entre corpos, neste caso, entre o meio ambiente e o meu corpo. Aí estamos perante o fluxo dessa energia térmica entre os corpos, onde o corpo com menos temperatura vai receber calor. Na verdade, com o intuito de elevar a sua temperatura até atingir o equilíbrio. Não é? Então, estamos perante um só corpo, então estamos simplesmente perante temperatura. Então, o certo para o nosso dia a dia é dizer que hoje a temperatura está alta, porque estamos perante só a medição do meio ambiente.